Nós não somos perfeitos, mas somos os únicos. Eu sei que parece presunção, vanglória de cristão, mas nós somos os únicos que adoram em espírito e em verdade, que traz o coração cristocêntrico, não se mescla com outra entidade. Reconhecemos as nossas falhas, mas trazemos a dignidade de humilharmos a um só Deus e clamarmos por piedade. É a Ele que adoramos, perante a Ele nós choramos. O seu amor nos enlouquece, somente a Ele é a nossa prece. Nós somos o cerne da igreja, somos cristãos genuínos, suspiramos pela volta de Jesus, um povo que acima de tudo prioriza a sua luz. Eu sei que existem os que são falhos, o joio no meio do trigo. Mesmo assim, Deus é tão bom que não os nega abrigo. Não somos perfeitos, mas somos os únicos que confia somente na Bíblia. Ela é a base da nossa fé. E Cristo, nosso único mediador. Somente Ele é o nosso Senhor. Não blasfemamos contra o Espírito, negando o que Ele faz. Disso ninguém é capaz. Não fazemos das nossas obras o intuito de nossa salvação, nem prostramos perante as imagens em louvor e adoração. Nós não odiamos Maria. Ela foi uma santa mulher. Temos por ela todo respeito, mas não dedicamos a ela nossa fé. E nem inventamos outros santos, tirando-os do rio ou do mar. Nós temos o Deus invisível, a quem mais precisamos amar. Ele invade as nossas entranhas e nos deixa alucinados. Ele vive em nós. Ele é o nosso Deus amado. Somente nele há salvação. Ele é o dono do nosso perdão, pois retirou-nos da imundície, dando-nos um novo coração. Nós não somos perfeitos, mas somos os únicos. Isto não é presunção, vanglória de cristão. Somos a Igreja de Jesus. Buscamos apenas a sua luz. Mas isso não nos torna melhores, nem tampouco maiores. Não somos melhores do que os outros. Queremos sim, através da nossa fé, tornar o melhor para os outros. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Esta manhã de oração, parei para refletir num texto escrito por Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo. E gostaria de meditar sobre o versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Eu sei que não é muito certo, eu diria assim, a minha vida pregressa. Falo depois que me converti a Cristo Jesus, estando eu em uma rodovia. Porque até me adaptar-me, eu estive em algumas denominações. Infelizmente eu sei que houve denominações que havia muita heresia, muito engano. Mas também encontrei muitas igrejas que foram igrejas sensatas, cujo princípio, a essência da igreja, não negava a cruz de Cristo. O propósito basilar da igreja era Jesus Cristo como mediador. E por que falo isso? Porque toda igreja tem sua falha, inclusive a que eu faço parte agora. Muito embora ela seja cúmplice, ela seja subserviente ao que está aqui escrito nas Sagradas Escrituras.
Mas a grande realidade é que, infelizmente, existem tantas dissensões, e eu refletindo aqui no que disse Paulo, ele continua discorrendo na sua carta, e depois ele fala no capítulo 3, que quem é Paulo, quem é Apolo? Paulo plantou, Apolo regou, mas que Deus dá o crescimento. Havia naquela época também dissensões. E o que me entristece, eu sempre uso a velha máxima que digo, quando digo que o homem luta por sua razão e por ela dá a própria vida se necessário for. Mas a verdade pertence a Deus. Se eu chegar perto de qualquer líder de seita, qualquer integrante de qualquer seita, ele defenderá arduamente a sua fé, aos seus princípios. Mas, porém, quando se baseia no que está escrito aqui, se torna irrefutável. E a grande realidade é que a igreja que prima pelos princípios cristocêntricos, aquilo que nós chamamos, e eu entendo por sola escritura, somente as escrituras. Não é à toa que eu me adaptei tanto à igreja a que eu faço parte. Tida como igreja reformada, eu não me atenho muito a estas questões, embora elas sejam de suma importância. Mas é algo também que é basilar na igreja. Somente a fé, somente Cristo, só lhe deu glória, somente a graça. E quando nós paramos para meditar e vivenciar sobre semelhantes coisas, nós podemos entender a profundidade. Mas existem igrejas que ainda que não estejam tão aprofundadas como a que eu faço parte, existem aquelas que, por exemplo, apregoam o livre-arbítrio, e eu não quero também entrar no mérito dessa questão. Mas eu quero me ater nestes 5 solas. E principalmente, quando nós voltamos a nossa fé no que aqui está escrito, nas Sagradas Escrituras. Isso é que é imprescindível para as nossas vidas. A igreja verdadeira. E é necessário haver uma unidade maior, desde que nós estejamos envolvidos na mesma questão, com o mesmo princípio de fé, ou seja, arrependendo dos nossos pecados, reconhecendo que nós não somos nada e que nossas obras nada servem a não ser que elas se tornam um complemento da nossa fé. Como está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2, pela graça nós somos salvos. Não vem de nenhum de nós para que nós venhamos a nos gloriar. E não foi pelas obras. Mas nem por isso eu devo de deixar de fazer as obras. Para mim, as obras são complementos daquilo que foi nos dado pela graça. Nós não fazemos obras para sermos salvos, mas nós fazemos as obras porque somos salvos. E como no poema referido anteriormente, quando nós dedicamos a nossa fé a um só Deus, a um só mediador, então nós nos tornamos unidos, íntegros e firmes em Cristo Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Amém.